Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Elias. Hoje eu sou serralheiro, mas em 2008 eu servi no Exército Brasileiro. Eu não fui um bisurado de cidade grande, fui mandado para um PEF, um pelotão especial de fronteira, no meio da Amazônia, quase na divisa com a Colômbia. Se você acha que o quartel é puxado, você não conhece o PEF. É outro mundo. É você, 30 caras, um gerador a diesel que falha e a selva. A selva é um muro verde e úmido que te observa 24 horas por dia. O silêncio da noite não é silêncio de verdade. É um zumbido de milhões de insetos, o estalo de galhos e o grito de macacos. Você nunca está sozinho e você nunca está seguro. O pior serviço era a Guarita 3. Era a mais distante do alojamento, quase engolida pelo mato, cobrindo um trecho cego do rio que passava atrás do pelotão. Era o turno da 0200 a 040, o turno do capeta. É quando seu corpo quer desistir, sua mente prega peças e o sono é tão pesado que parece uma doença. Foi em uma dessas madrugadas. A noite estava abafada, sem vento. O suor grudava a gandola, a blusa da farda, nas minhas costas. Eu estava lá em cima, uns 5 metros de altura, com meu fuzil FAL e o rádio chiando baixo. Eu estava no limite da exaustão, lutando para manter os olhos abertos. Foi quando eu vi o movimento. Não foi um bicho. Eu já tinha visto onça, cateto, tudo. Bicho se mexe com propósito, caçando ou fugindo. Isso era diferente. Eram vultos, na linha onde a mata ficava mais densa, logo além da cerca de arame farpado. Meu coração disparou, jogando adrenalina no meu sistema e limpando o sono na hora. "Alto lá!" Eu gritei, a voz falhando. Era o procedimento padrão. Identifique-se. Os vultos pararam, eram vários, 5, talvez 6. Eles estavam parados na escuridão, logo além do alcance da única lâmpada amarela do perímetro. Peguei o rádio. "Base, aqui é Guarita 3. Tem um movimento suspeito no setor Delta. Pessoal a pé." O rádio chiou. A voz do Cabo Nunes veio sonolenta. "Positivo, Guarita 3. Confirma invasão." "Negativo, Cabo. Estão parados fora da cerca. Não respondem." "Mantenha em observação, recruta. Manda luz neles se avançarem." Mas eles não avançaram. Eles começaram a se mover de novo, mas não em nossa direção. Começaram a andar paralelos à cerca, e foi aí que o terror começou a subir pela minha garganta. Eles estavam marchando. Não era uma marcha padrão. Era uma marcha lenta, arrastada, como se estivessem com água até os joelhos, mas o chão estava seco. 1, 2, 1, 2. O ritmo era quebrado, errático. Eu forcei a vista. A noite estava escura, mas a lua ajudava um pouco. Eu consegui ver a silhueta deles. Eles usavam equipamento, usavam capacetes, eram soldados. Mas algo estava errado. O formato dos capacetes era antigo, arredondado, diferente dos nossos. E as armas que carregavam eram longas. Pareciam os fuzis Mauser que a gente só via no museu do quartel. "Base, aqui é 3, eu sussurrei no rádio. Parece uma patrulha, mas não é nossa." O rádio ficou mudo por um segundo. "Recruta." A voz do Nunes voltou, agora sem sono nenhum. "Qual a aparência deles?" Eu não sabia o que dizer. "Estão marchando, Cabo, mas estão errados." Um deles parou. Ele estava bem na divisa entre a luz e a sombra. Ele se virou lentamente e olhou direto para a minha guarita. Eu não precisei de binóculo. Eu vi. A farda dele estava em farrapos, coberta de mofo e lama preta. A pele do rosto era pálida, quase cinza, esticada sobre os ossos. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades escuras e fundas. Ele não tinha mandíbula. O queixo estava pendurado por um retalho de pele, deixando a boca aberta em um ó silencioso.
E o cheiro? O cheiro subiu até a guarita. Não era cheiro de bicho morto. Era um cheiro frio, um cheiro de pólvora velha, ferrugem e terra remexida. Eu levantei o fuzil, minhas mãos tremendo tanto que eu mal conseguia alinhar a mira. Eu não conseguia atirar, eu não conseguia me mover. O soldado morto-vivo levantou a mão. Ele não apontou, ele não ameaçou. Ele levou a mão lentamente até o capacete em ruínas. Ele me prestou continência. E então, um por um, os outros vultos pararam sua marcha arrastada e se viraram para mim. 6 figuras em decomposição, paradas na escuridão da selva, prestando continência para a minha guarita. Eu não gritei. Eu não sei o que eu fiz. Acho que eu comecei a chorar, ali, fardado. Eu só fiquei olhando para eles e eles olhando para mim. Não sei quanto tempo ficamos assim. 1 minuto? 10? A próxima coisa que eu lembro é o barulho da escotilha da guarita se abrindo e o Cabo Nunes me sacudindo, o rosto dele pálido sob a luz da lâmpada. Recruta! Recruta! Fala comigo! Eu apontei para a mata. Eles estavam ali. Nunes olhou, varrendo a escuridão com a lanterna tática dele. Não havia nada, apenas a selva e o zumbido dos insetos, que parecia ter voltado com força total. Não tem nada ali, Silva, ele disse, mas a voz dele tremia. Ele me ajudou a descer. Quando meus pés tocaram o chão, minhas pernas cederam. Ele me segurou. Você não viu nada, entendeu? Ele disse baixo e urgente, o rosto dele a centímetros do meu. Mas, cabo, a patrulha, os uniformes. Eu disse que você não viu nada. Ele me cortou, e o aperto no meu braço doeu. É o mal da selva. O sono prega peças. Ele me levou de volta ao alojamento e mandou o próximo soldado render o turno mais cedo. Eu fiquei na minha cama, tremendo, até o sol nascer. Eu nunca mais comentei sobre aquilo. Mas na semana seguinte, eu estava de serviço, limpando o paiol de munição, e encontrei uns registros antigos da década de 70. Falava de uma patrulha de reconhecimento que desapareceu naquele mesmo setor Delta, durante uma briga com guerrilheiros ou contrabandistas, não ficou claro. Os corpos nunca foram encontrados. O exército diz que a selva engole tudo. Mas às vezes, Elias, ela não engole direito. Às vezes ela mastiga. E os soldados são leais. Eles nunca abandonam o posto, mesmo depois de mortos. Meu nome é Ricardo, mas no exército eu era apenas o soldado 158 Matos. Servi no início dos anos 2000, num batalhão de infantaria no interior de Santa Catarina. Um daqueles quartéis antigos, da década de 40, com paredes grossas que suavam umidade e um cheiro permanente de graxa de fuzil, mofo e suor velho. O período básico é feito para quebrar você. Você não dorme. Você vive no limite da exaustão, onde o mundo real começa a ficar meio embaçado. É nesse estado que as coisas começam a acontecer. Nosso alojamento era um pavilhão longo, com 33 camas de ferro, ou camas de campanha. Éramos 33 recrutas na 2ª companhia. O problema começou no que chamávamos de Semana do Inferno, a última fase do campo básico, onde mal nos deixavam dormir. Foi numa alvorada. Eram 04h50 da manhã. O ar estava tão frio que nossa respiração criava uma névoa dentro do alojamento. O sargento Bastos, um homem duro como pedra, entrou batendo a porta e acendendo as luzes amareladas. De pé, 2ª companhia! De pé! 5 minutos! O caos de sempre. Homens pulando dos beliches, o barulho de coturnos batendo no cimento. Nos alinhamos no corredor central, descalços, de calça e camiseta, tremendo de frio e sono. Bastos passou contando. Ele tinha uma prancheta. Ele contava alto. 30, 31, 32, 33. Ele parou. Ele franziu a testa, o que era um péssimo sinal. Ele voltou ao início da fila e contou de novo, mais devagar, tocando o ombro de cada um. 32, 33, 34.
Um silêncio total caiu sobre o alojamento. O único som era o da lâmpada fluorescente zumbindo. "Quem é o engraçadinho?" Bastos perguntou, a voz baixa e perigosa. Ninguém se moveu. Éramos 33. Sempre fomos 33. "Eu perguntei", ele rosnou. "Quem é o 34º homem?" Olhamos uns para os outros, confusos e apavorados. Não havia ninguém a mais. "Forma lá fora! Agora!" Corremos para o pátio frio e formamos de novo. Ele contou. 33. Ele nos olhou com uma fúria que eu nunca tinha visto. "Estão de palhaçada com a minha cara. O pelotão todo vai pagar." Pagamos. Pagamos até o sol nascer. Flexões, polichinelos, rastejo no cascalho. Mas o sargento estava visivelmente abalado. A coisa piorou naquela noite. Meu turno de plantão de alojamento era das 03 Zels às 05 Zels. É o pior turno. Sua função é ficar sentado numa mesa de madeira perto da porta, com um cacetete e uma lanterna, e garantir que ninguém fuja ou coloque fogo no prédio. Você não pode dormir. Se dormir, é cadeia. O alojamento às 03h30 da manhã é um lugar assustador. É um silêncio cheio de sons. 32 homens respirando em ritmos diferentes, alguns roncando, outros murmurando em sonhos ruins. A luz de emergência verde sobre a porta lançava um brilho doentio em tudo. Eu estava lutando contra o sono. Minha cabeça pesava. Eu me levantei para andar, para fazer o sangue circular. Passei pela primeira fileira de beliches. Tudo normal. Passei pela segunda. No final do alojamento havia um beliche que ninguém usava. Era o beliche número 17, encostado na parede úmida dos banheiros. A cama de cima estava vazia, mas a de baixo estava ocupada. Eu parei. Meu coração parecia ter parado de bater e depois dado um soco no meu peito. Havia um soldado sentado na cama de baixo. Ele estava de costas para mim, perfeitamente imóvel, vestido com o uniforme de instrução completo, coturnos e capacete. "Soldado!" eu sussurrei nervoso. "Você não pode estar aí. É o meu turno. Volte a dormir." Ele não se moveu. "Falei com você. Qual o seu nome e pelotão?" O cheiro me atingiu. Não era o cheiro de suor do alojamento. Era um cheiro penetrante e frio de ferrugem, lona molhada e pólvora velha. "Soldado, levanta devagar. Você está preso", eu disse, levantando o cacetete, embora minhas mãos tremessem tanto que eu mal o segurava. Ele começou a se levantar, mas ele não se levantou como uma pessoa normal. Ele se ergueu de uma vez só, como um boneco sendo puxado por cordas, sem dobrar os joelhos. Ele se virou para mim. A luz verde de emergência era fraca, mas eu vi. O uniforme dele estava encharcado, escorrendo uma água escura e oleosa que manchava o chão de cimento. O capacete estava coberto de limo, mas o rosto não era humano. Estava inchado e pálido, como algo que ficou na água por muito tempo. A pele estava repuxada sobre os ossos, e ele não tinha olhos. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades escuras e fundas, cheias da mesma água oleosa que escorria pelo seu uniforme. Ele abriu a boca, e o som que saiu não foi uma voz. Foi um borbulhar baixo, o som de ar tentando passar por pulmões cheios de lama. Eu caí para trás, batendo nas armações de metal dos armários. O barulho foi ensurdecedor no silêncio. "Alerta! Alerta!" Eu gritei sem conseguir respirar, rastejando para trás. As luzes principais se acenderam. O sargento Bastos irrompeu da sua sala com uma pistola na mão, seguido pelos outros recrutas que acordaram no susto. "Matos, que porra é essa?" Eu estava no chão, encolhido, apontando para o beliche 17. "Lá, sargento, o homem! O 34º homem!" Bastos correu para o beliche com a arma em punho. Estava vazio, mas o chão não estava. Onde a figura esteve de pé, havia uma poça de água escura e fedorenta, com sedimentos de lama e ferrugem. Bastos olhou para a poça. Depois olhou para mim. Depois olhou para o beliche. Ele não disse nada. Ele apenas baixou a arma.
Recruta Matos, ele disse, a voz estranhamente calma. Vá para a enfermaria. Diga que teve um ataque de pânico. O soldado Freitas assume seu turno. Eu fui dispensado da paga naquele dia. Ninguém nunca mais falou sobre o 34º homem. Mas no dia seguinte, vi o sargento Bastos com o capelão do batalhão parados em frente ao beliche 17. O capelão jogava água benta na estrutura de ferro. E pelo resto do meu tempo ali, ninguém jamais foi escalado para o plantão de alojamento sozinho, sempre em dupla. E o beliche 17 foi desmontado e levado para o depósito de sucata antes do fim da semana. Meu nome é Arthur. Servi na cavalaria, em um regimento no sul do país, perto da fronteira com o Uruguai. As pessoas pensam em quartel e imaginam calor, selva, gritaria. Onde eu servi era o oposto. Era um lugar de campos abertos, colinas e um vento que não parava nunca. Um vento que, no inverno, parecia vir direto do osso do mundo. O quartel era gigantesco e antigo, construído nos anos 30. Tinha áreas que não eram mais usadas, complexos de garagens e paióis que estavam sendo lentamente devorados pelo capim e pela ferrugem. O pior lugar era o Bloco 7. Era o antigo hospital militar, desativado há décadas. Um prédio de concreto de 3 andares, cinzento, com janelas quebradas e um cheiro que não saía. Um cheiro de remédio velho, gesso e algo mais, algo doce e podre. Ninguém ia lá, mas por alguma regra estúpida de perímetro, ainda tínhamos que fazer a ronda. E o pior posto era a sentinela da garagem, um posto de guarda solitário que ficava atrás do Bloco 7, olhando para um muro e para a traseira daquele prédio maldito. O meu turno era das 000 às 020, a hora do silêncio. Era uma noite de julho. O frio era tanto que doía respirar. A neblina era um leite grosso que engolia o som. Eu estava na guarita, que era só uma caixa de alvenaria com uma lâmpada fraca, meu fal pesado e frio contra meu ombro. O único som era o vento assobiando nas janelas quebradas do Bloco 7, atrás de mim. Por volta das 00:30, o vento parou. Foi repentino. Não foi diminuindo, foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. O silêncio que caiu foi absoluto. Tão quieto que eu podia ouvir o zumbido do transformador de energia do outro lado do quartel. E foi aí que o frio mudou. Não era mais o frio do vento, era um frio seco, estático, um frio que parecia vir de dentro da terra. Senti meu hálito congelar na frente do rosto, mas o ar parecia parado. Olhei para trás, para o Bloco 7. Ele estava lá, um monolito escuro contra o céu sem estrelas. Foi quando eu ouvi o primeiro som. Não foi um grito, foi um clique. Clique, clique, clique. Vinha do prédio. Era um som rítmico, metálico, como o de uma daquelas camas de hospital antigas, com rodas de metal, sendo empurrada lentamente por um corredor de azulejos. Clique, clique, clique. Eu travei o fuzil. Apontei para a escuridão do prédio. Quem tá aí? Minha voz saiu fraca, engolida pela neblina. O som parou. Eu estava tremendo, mas não de frio. O cheiro veio em seguida. Aquele cheiro de hospital, mas 1000 vezes mais forte. Um cheiro químico de éter, iodo e sangue seco. Tão forte que me fez engasgar. Eu peguei o rádio portátil. Base, aqui é Sentinela Garagem. Tô com um barulho estranho no Bloco 7. A resposta foi só chiado. Um chiado alto, como se alguém estivesse gritando dentro do rádio, mas sem voz. Clique, clique, clique. O som recomeçou. Mas não estava mais no 3º andar. Estava mais perto. No 2º. E estava mais rápido. Eu olhei para as janelas escuras do 2º andar, uma a uma. Nada. Apenas escuridão. Então, na última janela, a mais próxima da minha guarita, eu vi. Não foi um rosto. Foi uma mão pálida, quase cinza, com dedos longos e finos. Ela apareceu por dentro do vidro quebrado.
A mão se agarrou ao caixilho da janela, os dedos se apertando na alvenaria. E ela estava coberta por uma camada espessa de algo escuro e pegajoso, como melaço. Eu fiquei paralisado. Eu não conseguia respirar. A mão ficou ali, imóvel, por uns 10 segundos. Então, lentamente, ela se retraiu para dentro da escuridão. O silêncio voltou. O cheiro sumiu. O vento voltou de uma vez só, uivando, quase me derrubando. Eu fiquei encolhido na guarita com o fuzil apontado para aquela janela, até meu substituto chegar a 020. Ele me encontrou branco como cera, mudo. "Que foi, bicho? Viu o fantasma?" Ele riu. Eu não respondi. Apenas entreguei o fuzil e saí correndo de volta para o alojamento. No dia seguinte, pedi ao sargento para me trocar de posto. Ele me olhou de um jeito estranho. "Medo do hospital, soldado?" "Não, senhor. Só não me senti bem lá." Ele deu um suspiro cansado. "Você não foi o primeiro. E não vai ser o último." Ele me contou. Nos anos 60, o Bloco 7 foi usado como ala de isolamento para um surto de meningite que atingiu o regimento. Mas os procedimentos eram brutais. Para conter o contágio, diziam que os casos mais graves não eram tratados. Eram trancados nos quartos do 3º andar e deixados lá. As enfermeiras da época se recusavam a entrar. Diziam que os homens rastejavam pelos corredores, delirando, batendo as macas nas paredes. Eu terminei meu serviço obrigatório e nunca mais pisei lá. Mas até hoje, quase 15 anos depois, quando o tempo fica muito frio e silencioso, eu ainda acordo no meio da noite e juro que na escuridão do meu quarto eu consigo ouvir clique, clique, clique. E o cheiro de iodo e ferrugem volta. Você acha que o inferno são tiros e explosões? Que o terror é o fuzil do inimigo? Isso é combate, é limpo, de certa forma. Você vê o perigo, você atira, você sobrevive ou não. Não. O terror é outra coisa. Eu era Cabo Matias, 3º pelotão, Forças Especiais. Estávamos baseados na fronteira, um lugar que Deus esqueceu e o mapa tentava evitar. Selva. Uma muralha verde e úmida que engolia tudo. O problema começou no PVA 4. Posto de Vigilância Avançado 4. 2 homens. Uma caixa de metal no meio do nada, cheia de rádios e sensores. Deveriam reportar a cada 6 horas. Ficaram em silêncio por 12. O sargento Guerra montou o time. Eu, ele e mais 2 soldados, Rocha e o garoto novo Alves. Saímos ao anoitecer. E foi aí que começou. Quem conhece a selva sabe. Ela nunca é silenciosa. Tem os insetos, os macacos, o pio de pássaros que você nunca vê. É uma cacofonia constante. Mas naquela noite não havia nada. O silêncio era tão pesado que parecia físico. Era como andar no fundo de um oceano de algodão. O único som eram nossas botas sugadas pela lama e o zíper dos nossos uniformes. Um silêncio errado, um silêncio de vácuo. Alves, o novato, estava visivelmente abalado. Seus olhos não paravam de se mexer sob o capacete. "Sargento!" ele sussurrou, e o som pareceu uma explosão. "Não tem nada, nem grilo." "Mantenha a disciplina, Alves." Guerra rosnou baixo. "Foque na sua frente." Continuamos por mais 1 hora. O ar ficou denso. O cheiro de decomposição vegetal normal da selva sumiu. Foi substituído por algo limpo, um cheiro estéril, como o ozônio antes de uma tempestade elétrica. Rocha, nosso homem da frente, parou de repente. Ele não se virou, apenas levantou a mão fechada, o sinal de parar. Ficamos imóveis por 1 minuto inteiro. O único movimento era o suor escorrendo pelo meu pescoço, gelado apesar do calor. "O que foi, Rocha?" Guerra murmurou no rádio no volume mínimo. "Tem algo no caminho, sargento." Avançamos. Guerra iluminou com a lanterna tática acoplada ao fuzil. O feixe de luz cortou a escuridão. Não era um inimigo. Era o equipamento. A mochila de campanha do soldado Lima, do PVA 4.
Estava no meio da trilha, perfeitamente arrumada, fechada. Ao lado dela, um cantil, cheio. Não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia rastros de arrasto. Apenas equipamento largado, como se ele tivesse simplesmente tirado e continuado a andar. Isso não faz sentido, eu disse, quebrando o protocolo. Guerra me fuzilou com os olhos. Matias, perímetro, Rocha comigo. Chegamos ao PVA 4 15 minutos depois. A porta estava aberta. Lá dentro, o horror começou a tomar forma. O rádio principal estava ligado, mas emitia apenas um chiado baixo e rítmico. Uma tigela de ração de combate estava pela metade sobre a mesa. Um cigarro estava queimado até o filtro no cinzeiro, a cinza ainda perfeita. Eles saíram no meio de uma refeição. Verifiquem o gerador, ordenou Guerra, a voz tensa. Eu saí pelos fundos. O gerador estava desligado, mas o tanque estava cheio e o motor estava quente. Tinha sido desligado recentemente. Voltei para dentro. Sargento, o gerador. Alguém desligou há minutos. Estávamos todos com os fuzis apontados para a escuridão da porta. O silêncio lá fora era absoluto. Foi quando Alves começou a tremer. Sargento! Sargento! Olha o rádio! Guerra se aproximou do equipamento. O chiado rítmico não era aleatório. Era um padrão. Curto, curto, longo, curto, curto, longo, Morse. É um SOS, disse Rocha, pálido. Não, eu disse, sentindo meu estômago gelar. Não é SOS, é outra coisa. Guerra, que era rádio-operador antigo, ficou olhando o equipamento. Seus lábios se moviam enquanto ele decifrava. De repente, ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. O que foi, sargento? Perguntei. Guerra olhou para nós. Eu nunca o vi com medo. Naquele momento, ele estava aterrorizado. Não é um pedido de socorro, ele disse, a voz falhando. É um aviso. Está repetindo a mesma frase. Que frase? Guerra engoliu em seco. Não olhem para cima. Fiquem longe das sombras. Ele imita. Um estalo. Lá fora, um galho quebrando. Todos nós apontamos as armas para a porta. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Quem está aí? Gritou Rocha. Nenhuma resposta. E então, ouvimos. Não era um rugido. Não era um tiro. Era uma voz. Filho! Alves congelou. O fuzil tremeu em suas mãos. Filho, é a mamãe. Eu me perdi. Me ajuda. Tá frio. A voz era da mãe do Alves. Eu a conheci no dia do juramento à bandeira. Era exatamente a voz dela. Vinha da escuridão, a uns 20 metros da porta. Alves, não, Guerra ordenou firme. É uma armadilha. Mas é a minha mãe, sargento. Como eu tô com tanto frio, Alvito. A voz choramingou. Alves começou a chorar. Mãe! Ele deu um passo em direção à porta. Soldado formação! Guerra gritou, usando a voz de comando. Mas Alves não ouvia. Ele estava em transe. Ele deu outro passo. Eu vou te pegar, garoto! Rocha gritou, largando o fuzil e correndo para agarrá-lo. Rocha agarrou o ombro de Alves bem na soleira da porta. E foi aí que a luz do PVA piscou. Por um segundo. Quando ela voltou, Rocha estava sozinho. Ele estava parado na porta, a mão estendida no ar, onde Alves estivera um segundo antes. Alves? Rocha chamou confuso. Ele olhou para a escuridão. Não houve som de luta, não houve grito. Alves tinha simplesmente desaparecido, como se tivesse sido apagado da existência. Rocha olhou para a mão, incrédulo. Sargento, ele... O silêncio foi quebrado novamente. Desta vez, a voz estava mais perto, bem do lado de fora. Obrigado, disse a voz. Mas não era mais a mãe de Alves. Era a voz do próprio Alves. Rocha gritou. Foi um som desumano. Ele levantou o fuzil e esvaziou o carregador na escuridão. O som dos disparos foi ensurdecedor. Os cartuchos quentes voavam para dentro da cabine. Cessar fogo! Guerra gritou, derrubando Rocha no chão. O tiroteio parou. O cheiro de pólvora encheu o ar. E o silêncio voltou.
Guerra puxou Rocha para dentro. Controle-se, soldado! Rocha estava hiperventilando. Não era ele, sargento. Não era. Os olhos dele estavam errados. E o braço? O que tem o braço? Eu perguntei, minha garganta seca. Quando eu o agarrei, Rocha soluçou. O braço dele estava gelado, como pedra. E quando ele sumiu, ele não foi puxado. Ele foi dobrado. Não esperamos mais. Matias, rádio, código negro, extração imediata! Guerra berrou. Enquanto eu pegava o rádio, a luz principal do PVA apagou. Ficamos na escuridão total, exceto pelas pequenas luzes vermelhas dos equipamentos. E do lado de fora, no breu absoluto, ouvimos algo se mover. Não era um passo, não era um rastejar. Era um som úmido, um som de algo muito pesado sendo arrastado. E então o cheiro de ozônio voltou, tão forte que meus olhos lacrimejaram. Sargento, eu sussurrei, tentando desesperadamente fazer o rádio funcionar. Quieto, ele ordenou. Ouvimos um toque, na parede de metal do PVA. Toque, toque, toque. Um ritmo lento e deliberado. Rocha começou a rezar baixinho. Pai nosso que estás no céu, toque, 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 mais alto, do outro lado da sala. Santificado seja o vosso nome. Toque, 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 no teto, bem acima de nós. Guerra levantou o fuzil para o teto. Eu também. Nossas mãos tremiam tanto que as miras dançavam. Venha o vosso reino. A coisa parou de bater. Ouvimos um som de algo deslizando pelo metal. E então, o rádio principal, que estava mudo, ganhou vida. Não com chiado. Com a voz do soldado Lima, o homem que deveria estar de vigia. Ele só quer brincar. A voz disse, calma e monótona, saindo do alto-falante. Abram a porta, ele não gosta de esperar. Nós três ficamos paralisados. A voz de Lima continuou. Ele imita, ele aprende. Ele está com o Alves agora. Ele está aprendendo o Alves. Rocha quebrou. Ele se levantou, jogou o fuzil no chão e correu para a porta. Não! Guerra gritou. Rocha escancarou a porta e correu para a selva, gritando. Nós o ouvimos correr por talvez 3 segundos. O som das folhas sendo pisadas. E então o som parou. Não diminuiu de velocidade. Não tropeçou. Simplesmente parou. Como se alguém tivesse apertado o mudo no mundo dele. Guerra me agarrou pela gola. Matias, vamos sair daqui. Pela janela dos fundos. Agora. Não olhe para trás. Não pare de correr. Não importa o que você ouvir, não pare. Nós chutamos a janela. Pulamos na lama. E corremos. Corremos como eu nunca corri. A selva voltou a ter som. Mas agora, os sons estavam errados. Eu ouvia minha irmã me chamando. Eu ouvia o latido do meu cachorro morto há 5 anos. Guerra estava na minha frente. Eu ouvi meu próprio nome, na voz do sargento Guerra, me mandando parar. Matias, me espera. Eu torci o pé. Eu olhei para frente. O verdadeiro Guerra ainda estava correndo uns 10 metros adiante. Ele nem olhou para trás. A voz veio de novo, bem atrás de mim. Matias, é uma ordem, volte. Eu não parei. Corremos até o sol nascer. Nossos pulmões queimavam. Nossos uniformes estavam rasgados. Chegamos à base e desabamos no portão. Fomos os únicos que voltamos. O relatório oficial diz que o PVA-4 foi atacado por forças desconhecidas. Soldados Alves e Rocha, desaparecidos em combate. Lima e o outro, presumidos mortos. Mas eu sei o que aconteceu. Guerra também sabe. Nós nunca falamos sobre isso. Eu saí do exército 6 meses depois. Mas eu nunca deixei aquela selva. O terror não é o tiro, é o silêncio que vem antes. É o cheiro de ozônio. É a voz de alguém que você ama, vindo da escuridão, pedindo para você entrar. O quartel te ensina a lidar com o inimigo.
com o cansaço, com a fome, com o medo. Eles te treinam para o combate em qualquer terreno, mas eles não te treinam para o impossível. Eles não te treinam para o que não sangra, para o que não morre, para o que não deveria existir. Meu nome é Sargento Rangel. Eu servi por 15 anos. Eu vi coisas na fronteira que fariam um homem bom rezar. Mas nada se compara ao que aconteceu na base de escuta Eco 3. Eco 3 não era uma base. Era uma tumba, um buraco de concreto da época da Guerra Fria, enterrado nas montanhas do sul. Um lugar onde o vento uivava como se estivesse de luto. Nossa missão era simples. 4 homens, manter o equipamento de monitoramento sísmico funcionando. 20 dias de rodízio. Uma missão de babá eletrônica no meio do nada. Eu era o comandante. Comigo estavam o cabo Matos, o cético, sempre limpando o fuzil, e 2 soldados. Teles, o garoto novo, técnico de rádio, e Farias, calado observador. O problema da Eco 3 era o frio, não o frio normal. Era um frio que vinha de dentro, vinha do concreto. Um frio que não importava quantas camadas de roupa você usasse, ele te encontrava. E o cheiro? Cheirava a poeira velha, ozônio e algo vagamente metálico, como sangue seco. A primeira semana foi só tédio. O único som era o zumbido dos geradores e o vento lá fora, até a noite da falha. Eu estava na sala de controle. Os monitores eram antigos, tela verde, mostrando os corredores vazios. Teles estava de guarda no corredor B, o mais longo, que levava ao antigo alojamento desativado. O rádio estalou. Sargento! A voz de Teles saiu trêmula. Preciso de rendição. Imediato. Qual a situação, Teles? Perguntei irritado. Ele só estava lá há 1 hora. Sargento, tem alguém no corredor. Meu sangue gelou. Repita, soldado. Tem um homem no fim do corredor, perto da porta 7. Ele não se mexe. Eu e Matos pegamos os fuzis. A base era selada. Ninguém entrava. Ninguém saía. Corremos pelo corredor A, descemos as escadas de metal. O som de nossas botas ecoava de forma estranha. Parecia que éramos 4, não 2. Chegamos ao corredor B. Teles estava encostado na parede, pálido, o fuzil tremendo. Cadê ele? Matos rosnou, iluminando o corredor com a lanterna tática. O feixe de luz bateu na porta 7, no fim do corredor. Não havia nada, só concreto manchado de umidade. Eu juro, sargento, Teles gaguejou. Ele estava lá, parado, só olhando. Que uniforme ele usava? Perguntei. Era o nosso. Mas estava errado. Antigo. A cor estava desbotada. E ele não tinha equipamento. Só o uniforme. Matos deu um tapa na nuca de Teles. Tá vendo fantasma, moleque? É o sono. Eu não tinha tanta certeza. O ar no corredor estava anormalmente frio. Tão frio que minha respiração virava névoa. Volte para a sala de controle, Teles. Farias te rende. Teles praticamente correu. Matos olhou para mim. Frio, só isso. Eu balancei a cabeça. Vamos checar. Andamos até a porta 7. Era a entrada para o antigo alojamento. Estava trancada com um cadeado pesado e uma corrente grossa, ambos enferrujados. A ordem era clara. Acesso proibido. Matos iluminou a porta. Viu? Trancado. Ninguém... Ele parou de falar. O que foi? Perguntei. Ele apontou a lanterna para o cadeado. Não estava enferrujado. Estava brilhando, como se fosse novo, e havia um arranhão recente no metal. Isso não estava assim ontem, Matos murmurou, a arrogância sumindo de sua voz. Eu toquei o cadeado. Estava gelado, não. Estava congelando. Tão frio que queimou minha luva. Eu puxei a mão de volta. Sargento, ouvimos um som. Vinha de dentro do alojamento trancado. Não era um arranhão, era um som de metal, rítmico. Clique, 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 como alguém engatilhando e desengatilhando um fuzil. De novo e de novo. Clique, clique, clique. Matos levantou a arma. Quem está aí? Identifique-se, é uma ordem. O som parou.
Silêncio. E então uma voz, abafada pela porta de aço. Não era um grito, era um sussurro calmo. Abra. Eu e Matos recuamos. Nós não corremos. Nós recuamos taticamente, cobrindo um ao outro, até a esquina do corredor. Voltamos para a sala de controle. Ninguém disse uma palavra. Naquela noite, o equipamento enlouqueceu. Teles estava tentando consertar o rádio principal, que só emitia estática. Farias estava nos monitores. Sargento, Farias disse a voz baixa. Câmera 4, corredor B. Eu olhei. A câmera mostrava o corredor onde estivéramos, vazio, chuviscando. Não vejo nada, Farias. Continue olhando, sargento. Eu olhei. A imagem chuviscou forte. E por um segundo, a imagem ficou limpa. E Teles estava lá. Não o Teles sentado ao meu lado. Um Teles na tela. Parado exatamente onde ele esteve de guarda. Ele estava olhando direto para a câmera. E ele estava sorrindo. Um sorriso que não chegava aos olhos. Os olhos dele estavam vazios. A imagem chuviscou e ele sumiu. Eu olhei para o Teles real. Ele estava soldando um fio de costas para o monitor. Sargento? Matos perguntou, vendo meu rosto. Eu levantei a mão pedindo silêncio. O rádio que Teles estava consertando de repente parou de chiar. Uma voz clara saiu do alto-falante. Eco 3 para comando. Eco 3 para comando. Era a minha voz. Eu congelei. Eu não estava perto do microfone. A voz no rádio continuou. Comando, aqui é o Sargento Rangel. Situação normal. Requeremos extração antecipada. Câmbio. Teles largou o ferro de solda. Sargento, o senhor não... Antes que eu pudesse responder, uma voz diferente veio do rádio. Uma voz que eu não reconhecia. Antiga. Cansada. Comando para Eco 3. Pedido negado. O rodízio não pode ser adiantado. A sentinela deve permanecer. Câmbio e desligo. Houve um clique. E a sala de controle inteira mergulhou na escuridão. O gerador principal tinha morrido. Ficamos no escuro total, apenas com as luzes vermelhas de emergência piscando. Gerador reserva, eu gritei. Matos, Farias, comigo. Teles, fique aqui e tranque a porta. Saímos para o corredor. O silêncio era total. O zumbido da base tinha sumido. A sala do gerador reserva ficava 2 níveis abaixo. Descemos as escadas de metal. O ar estava pesado com aquele cheiro de ozônio de novo. Chegamos à porta do gerador. Farias, cubra a retaguarda, eu disse. Matos foi ligar o gerador. Eu fiquei na porta olhando para o corredor escuro. Sargento! A voz de Farias tremeu. Ele estava olhando para trás, para a escada que descemos. O que foi, Farias? O senhor ouviu isso? Ouviu o quê? Passos, muitos passos, marchando. Eu escutei. Nada. Apenas o som de Matos mexendo no painel. Concentra, Farias, é o estresse. Não, sargento, eles estão vindo. Eu me virei para ele. Não tem ninguém. O feixe da minha lanterna o iluminou. Farias não estava olhando para a escada. Ele estava olhando para a parede ao lado dela. Ele estava pálido como cera. Farias, eu disse me aproximando. Ele levantou o dedo, trêmulo, e apontou para a parede de concreto. Eles não estão na escada, sargento. Ele sussurrou, e eu vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eles estão dentro da parede. Eu congelei, e então eu ouvi. Não era marcha. Era um som de arranhado, como centenas de unhas raspando o outro lado do concreto, vindo de dentro da estrutura. Matos, liga isso agora! Eu gritei. O motor do gerador reserva tossiu e morreu. Droga, Rangel, tá sem combustível! Matos gritou de volta. O arranhar ficou mais alto, mais frenético. Plano B, eu disse, a garganta seca. Voltar para a sala de controle, selar, esperar o resgate. Corremos de volta. Farias tropeçou. Eu o levantei. Subimos as escadas correndo. O arranhar estava vindo de todos os lados agora. Das paredes, do teto, do chão. Como se estivéssemos dentro de um caixão sendo atacado por ratos gigantes.
Chegamos ao corredor da sala de controle. Teles, abre! Eu bati na porta. A porta não abriu. Teles! Eu bati de novo com o ombro, trancada. Sargento! Matos iluminou algo. Olha isso! Na porta, bem na altura dos olhos, havia um pequeno visor de vidro que eu nunca tinha notado. Estava coberto de poeira. Matos limpou. Eu olhei pelo visor. O interior da sala de controle estava escuro, mas eu podia ver. Teles estava lá. Ele não estava perto da porta. Ele estava sentado na cadeira do rádio, de costas para mim. Teles! Eu gritei, batendo no vidro. Ele não se mexeu. O som de arranhado atrás de nós parou. Silêncio absoluto. Ele não vai abrir, Farias choramingou. Sargento! Matos disse, a voz baixa e mortal. Tem algo atrás de nós. Eu me virei. Devagar. No fim do corredor de onde viemos, uma figura estava parada. Era só uma silhueta contra a luz vermelha de emergência distante. Alta, magra. Usava um uniforme, o corte antigo, e estava perfeitamente parada, olhando para nós. Nós três levantamos os fuzis. As miras laser tremiam no peito da figura. Identifique-se! Eu gritei, minha voz quebrando. A figura não se moveu. Eu olhei de volta para o visor. Teles ainda estava sentado. E então o Teles, na sala de controle, começou a virar a cabeça. Devagar. Ele se virou o suficiente para que eu pudesse ver seu rosto no escuro. Era Teles. Mas seus olhos estavam brancos, opacos, como duas bolas de gude. Ele sorriu para mim, o mesmo sorriso do monitor. Ele levantou a mão e colocou o dedo indicador nos lábios. Shhh! Atrás de mim, no corredor, Matos gritou. Eu me virei. A figura não estava mais no fim do corredor. Estava a 5 metros. Não era um soldado. O uniforme estava rasgado e encharcado, como se tivesse saído de dentro do concreto úmido. O rosto era uma sombra, mas eu podia ver os olhos. 2 pontos de luz verde e doente. O mesmo verde dos nossos monitores antigos. Fogo! Eu gritei. Esvaziamos os carregadores. O barulho foi ensurdecedor. Os clarões iluminaram o corredor. Nós atiramos e atiramos. Mas as balas, elas não batiam. Elas atravessavam. Elas passavam pela figura e ricocheteavam nas paredes atrás dela. A figura não parou. Ela continuou andando. O som dos nossos fuzis clicando vazios foi o som mais assustador que eu já ouvi. Matos jogou o fuzil e pegou a faca de combate. Pelo inferno! Ele correu para a figura. A figura levantou a mão. Não rápido, calmamente. Ela não agarrou Matos. Ela simplesmente tocou o peito dele. Matos parou. A faca caiu da mão dele. O som que ele fez, eu nunca vou esquecer. Ele não gritou. Ele esvaziou. Como se todo o ar e toda a vida estivessem sendo sugados dele de uma vez. Ele caiu no chão. Não como um homem, como um uniforme vazio. Farias entrou em pânico. Ele se virou e correu, de volta para as escadas. Não! Farias! Volta! Eu gritei. Mas ele se foi. Eu ouvi ele tropeçando escada abaixo. Eu estava sozinho, eu e aquela coisa. Ela parou a 2 metros de mim. Eu podia sentir o frio vindo dela. O cheiro de metal e poeira. Eu fechei meus olhos. Eu rezei. Eu acordei com o sol no meu rosto. Eu estava do lado de fora. Na neve, a quilômetros da entrada da base. Meu uniforme estava rasgado. Eu não tinha fuzil. Eu estava quase morto de hipotermia. A equipe de resgate me encontrou. Eles foram enviados depois que a base ficou em silêncio por 48 horas. O relatório oficial diz que houve um colapso estrutural devido a um abalo sísmico, que o gerador falhou, liberando gás tóxico. Eles nunca encontraram os corpos de Matos, Teles ou Farias. Eles me perguntaram como eu saí. A escotilha principal de emergência, a quilômetros da base, estava trancada.
Por dentro, eu disse que não me lembrava, mas eu me lembro de tudo. Eu me lembro daquela coisa me olhando, e eu me lembro da última coisa que ouvi vindo do rádio dentro da sala de controle na voz de Teles. O rodízio foi feito, sargento. A sentinela foi trocada. Eu saí do exército, mas toda noite, quando o frio chega, eu sinto o cheiro de concreto e ozônio. E eu sei que eles ainda estão lá, de guarda.